Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá me assistindo. Eis-me aqui novamente, meus queridos 10 inscritos do canal. E hoje eu vou estar aqui falando pra vocês sobre uma coisa um pouco interessante, que é sobre como computadores funcionam, né? É uma coisa complicada, é uma coisa complexa, eu sei, né? E se eu fosse falar de um jeito avançado, talvez eu tivesse que escrever uns 10 livros para falar sobre, mas não é o nosso objetivo aqui. O objetivo aqui é falar o suficiente para um leigo entender mais ou menos como um computador funciona, certo? E, bem, começando, eu só gostaria de falar primeiro que o computador ele é um conjunto de peças muito complexas, né, que juntas elas formam o que você vê na sua tela, né? Isso daqui que a gente está vendo na minha tela é um conjunto de grandes esforços de inúmeras pessoas para conseguir fazer isso. E eu acho ainda mais impressionante que o computador, né, como um todo, a ideia dele é uma coisa muito impressionante. Quanto mais você se aprofunda no estudo dele, mais você fica impressionado de como a gente conseguiu fazer ele, né? É muito doido. E eu acho que a maioria das pessoas não tem nem ideia de como ele funciona, pra ser sincero. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, com o objetivo não é de divulgação científica, talvez seja, mas é pra trazer uma ideia básica assim de como ele funciona. Bem, vamos lá. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que o computador ele fala por meio da linguagem binária, né, que é zeros e uns, mas o que caramba são esses zeros e uns? Porque o computador é um bagulho elétrico, né? Ele é um objeto que funciona por meio de energia. O que quer dizer um zero e um, né? Tem zeros e uns dentro do meu gabinete aqui? Certamente que não, né? Então vamos aqui falar sobre isso primeiramente. Primeiro, a linguagem binária, ela basicamente consiste de sim ou não, né? Você fala, como assim sim ou não? Né? Basicamente assim, ó. O 0 e 1 representam dois argumentos lógicos, pode-se dizer assim. Então, um seria o true e o 0 seria o false. O que significa um é sim, 0 é não, certo? Então vamos assim pensar inicialmente que eu tenho não. E tudo isso daqui que a gente fala sobre um circuito elétrico, né? Vale a pena dizer isso. Como que tá aqui na tela, esse daqui é tudo um circuito elétrico e esse 0 e 1, uma coisa abstrata, você já vai entender, né? Então vamos dizer assim que eu tenho uma árvore de Natal, certo? Se eu ativo, né, o dispositivo, as luzes da árvore de Natal se acendem, né? Então a gente pode dizer que essa informação do ativar o dispositivo é passar um 1, né? Um true, né? E esse true ele ativa a árvore de Natal e liga as luzes, né? Então, sim, sim, o sim para ligar as luzes. Agora, se eu manter ele desligado, é um zero, né? Um false. Ele não está ligando as luzes, né? A ação que é para ser feita não está sendo executada. Então recebe um zero e não faz, né? Então, tendo isso em mente, né, você provavelmente já tem uma ideia assim, mais ou menos. É um exemplo bem bosta, eu reconheço, mas fazer o que? É o que tem. E agora vamos falar sobre operadores lógicos, né, que a gente utiliza no circuito também. A gente tem o e, ou, se, senão, para e enquanto. Vamos por partes. E. Então vamos dizer assim, o ele serve para quê? Se isso e isso. Então, se alguma coisa acontece e outra coisa acontece, faça alguma outra coisa, né? Isso é bem literal, né? Se você já tem um, se você não tem ou se você quer se aprofundar mais, eu recomendo um pouco mais de estudo, por exemplo, de programação, né? O começo em Portugal, ele pode te dar uma boa ideia desses argumentos lógicos, né? Mas enfim, a gente tem também o ou, né? Se essa coisa ou outra coisa acontece, né? Se essa coisa ou essa outra coisa acontece, faça alguma outra coisa, não? E daí a gente vai pra se e se não, tá? Então, se isso acontece, faça alguma outra coisa. E daí tem o se não, né? Que é tipo, se isso acontece, faça outra coisa, se não, faça alguma outra coisa, certo? E daí a gente tem também o para e o enquanto. Então, para isso acontecendo, faça isso acontecer. E tem o enquanto. Enquanto isso acontece, faça isso daqui.
que é os loops em programação, né? E daí, basicamente tudo isso daí que a gente vê em programação, né, na lógica de programação, se traduz para um comportamento elétrico do computador, né? Tem operadores, né, os operadores lógicos, eles na verdade são partes do circuito. Isso é uma coisa impressionante, assim, porque a gente pensa que é uma coisa abstrata quando a gente está estudando programação, e na verdade não é, uma coisa bem física, na verdade, né? E, bem, a gente falou sobre o argumento binário, né, que é o 1 e 0, e acontece que eles são chamados de bits, né? Então sempre que você ouve falar de bits, é sobre um argumento binário, né? Mas quando você ouve falar sobre bytes, normalmente é sobre um conjunto de 8 argumentos binários, ou seja, 8 bits. Então um byte é constituído por 8 bits. E tem uma diferença. Então quando eu falo que a minha internet ela roda a 64 bits, é bem menor do que uma internet que roda 64 bytes, né? Esse é um truque de muitas operadoras e serviços que eles prometem rodar a bits e você vai lá achando que é bytes, mas não, né? Tem uma grande diferença entre um e o outro. E bem, voltando para falar sobre a comunicação da programação com os computadores, a gente tem as coisas que são chamadas de linguagens de programação, que são Python, JavaScript, Java, as linguagens C e tantas outras que existem por aí. E basicamente a função delas é o que? É possibilitar a sua comunicação com o computador, né? Então, quando você está escrevendo em Python, você está lá, if, else, for, while, né? Entendeu? Você está escrevendo, daí você vai mandar pro computador, e se você só mandasse no inglês pro computador, o que acontecia? Acontecia nada, porque ele não entende inglês, né, cara? Então, onde eu sei, se eu falar em português, inglês, chinês, com o meu computador, ele não vai entender porcaria nenhuma, né? Então, o que acontece? A linguagem de programação, que é os compiladores, eles são formados de um jeito assim. Eles pegam aquilo que está escrito neles, né? Elas têm as suas regras, as suas coisas e tal. Elas pegam aquilo que está escrito e elas convertem para binário na hora de ir para o computador. Então o computador entende tudo em binário, as ordens que você passou para ele. Então você passa uma ordem, a linguagem de programação pega essa ordem, deixa de um jeito que o computador entende, ou seja, em binário. Ele recebe e devolve para você a resposta dele também. Se for uma informação, ele devolve em binário e a linguagem de programação traduz para a linguagem que você entenda, né? Se for só uma ação, ele vai executar essa ação porque ele entendeu o que você quis dizer. Então, esse computadorzinho bonitinho aqui e essa imagem aqui exemplifica essa comunicação entre você e o computador. A programação permite que você se comunique com o computador, certo? Então, bem, eu acredito que tenha sido isso por esse vídeo, né? Uma coisa bem rápida e breve assim sobre os computadores. Se for do desejo, né, de vocês, ou se me der na telha, talvez tenha outros vídeos falando mais especificamente sobre peças, né? Então, como funciona a memória RAM, como funciona um processador, como funciona uma placa de vídeo e tal, né? Mas por hoje foi isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E eu só queria deixar avisado que o vídeo passado teve problemas no áudio. E bem, tô gravando esse vídeo um dia depois de ele ter sido postado. E já vou postar esse vídeo agora mesmo porque não quero deixar um vídeo com áudio cagado lá sozinho por uma semana, né? Eu tenho a pretensão de postar vídeo todas as terças, né? Não que eu vá gravar, talvez não grave, mas enfim, eu tenho a pretensão. E essa semana é uma exceção de eu estar postando 2 vídeos justamente por causa do áudio ter saído meio cagado nos primeiros 1 minuto e meio do outro vídeo, né? No mais, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um conteúdo que agregou alguma coisa a vocês. Se não, deixa aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo para fazer, de preferência na área da tecnologia, mas pode ser sobre matemática, física também, estamos aqui para falar sobre isso, né? No mais, um grande beijo, um grande abraço para vocês, até a próxima, obrigado pelo seu tempo.